Olá, meu irmão e minha irmã, que é com muita alegria que estamos aqui juntos mais uma vez para louvar, bendizer a Deus por essa palavra tão maravilhosa, que ela venha nas nossas vidas nos acalmar. Reze comigo se você souber. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, uma passagem lindíssima hoje. A gente consegue entender, você ao ouvir, que onde Jesus está, o nosso coração se acalma. Se encontra em Marcos 5, de 1 a 20. Leitura um pouquinho extensa, mas preste atenção no que fala ali para vocês entenderem. O possesso e os porcos. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gesarenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeias, mesmo no sepulcro, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões em cadeias, mas os despedaçara, e ninguém o podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não o lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam: Manda-nos para os porcos, para entrarmos nele. Jesus nos permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos. E a manada, de uns 2.000, precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade pelos arredores. Então saíram e, ao ver o que tinha acontecido, aproximaram-se de Jesus, viram o possesso assentado, coberto com um manto, e calmo, o que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas dos fatos contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e ao caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, viu que eu tinha sido possesso, pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Amém. Meus irmãos, essa palavra de hoje é lindíssima. A gente consegue ver que onde Jesus chega, onde Jesus passava, os espíritos maus o reconheciam como Filho do Deus Altíssimo. E como que aquele homem que era possesso, que ao ver Jesus se prostrou diante dele. O poder de Deus é tão grande, o poder de Jesus Cristo era tão grande, que a palavra fala que ao ver Jesus, ele se prostrou e começou a gritar: Que queres de nós, Filho do Deus Altíssimo? Olha que interessante que o mal reconhece. O mal sabe onde Jesus está. O mal sabe onde Jesus habita. E quando a gente tem essa vida de oração, quando a gente pega uma vida constante em oração, o mal sabe onde o Espírito Santo mora, onde o Espírito Santo habita. E o mal ele vai pedir saída de perto de nós. Ele vai ou melhor dizendo, ele vai nem querer aproximar de nós, porque sabemos que habita algo santo dentro de nós. Assim como esse homem que estava ali, que nem os grilhões, olha que interessante, fala, correntes, eles viviam perturbados, se jogando, se batendo com as próprias pedras. Jesus se compadece na hora daquele homem ali e pergunta pergunta o nome dele.
Olha que interessante, ele começa a ter um diálogo com Jesus. O meu nome é Legião, porque somos muito. Os Amazói, para vocês verem quantas coisas, quantas maldades que às vezes vai entrando dentro do nosso coração, assim como nesse homem, quantas aberturas, quantas brechas ele foi dando e o mal foi apoderando cada vez mais. O que ele poderia ter feito para que o mal fosse acumulando de uma tal maneira? Há quantos anos que poderia esse homem ter ficado longe das coisas de Deus? E o mal foi entrando, e foi achando brecha, e foi entrando, foi destruindo, que ao ponto de chegou a morar nos cemitérios, nos sepulcros, e nada podia o deter, nem mesmo as correntes, nem mesmo os grilhões. E quantas vezes a palavra de Deus, pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes a gente fala, ou melhor dizendo, não aceita a igreja como dentro do seu coração. E a gente sabe que quantas pessoas que pelo menos ouvir um convite, vai para a igreja, volta para a sua igreja, volta a orar, volta a ter uma vida de oração. Porque nós sabemos que quando a vida de oração, começamos a ter uma vida de oração, o mal começa a sair. E Jesus vê aquela situação daquele homem, sabia que ele não iria dar conta. E ele vê ali uma manada de porcos. Aí o próprio inimigo vê, o próprio mal vê aqueles espíritos imundos, pastores de porcos. Mais ou menos uns 2.000. Olha o que ele pede. Ele chega a pedir permissão para Jesus, pede para que nós entramos neles. E Jesus fala, ide, vai. Olha o poder que Jesus tem sobre o mal. E ali a palavra fala que eles entram naqueles porcos e todos eles precipitaram no mar e se afogaram. O interessante, o que me chama a atenção, meus amados, é nesse versículo que fala que depois o povo ficou tão admirado ao ver aquele homem que era possesso, coberto com manto e calmo. Olha que interessante, quando a palavra de Deus começa a adentrar devagarinho no nosso coração, na nossa vida, todos os dias um pouquinho, a gente fica calmo, porque nós estamos do lado de Jesus. Nosso coração começa a ser manso, nosso coração começa a ficar cada vez mais alinhado com as coisas de Deus. E nem mesmo aquele próprio homem sabia o que tinha acontecido, que as pessoas depois que testemunharam, que com certeza passava por ali, que via aquela situação com aquele homem se jogando, ficaram admirados de ver aquele homem manso, porque sempre foi aquele homem bruto, aquele homem maldoso, querendo, que se arrebentava, que se mutilava. E quantas vezes dentro de nós, existe maus que precisa ser expulso do nosso coração. Nós sabemos que existe a inveja, que existe a maldade, que existe os olhos, que quando bate aquele olhar ali, se nós não tivermos revestido das graças de Deus, vai nos afetar. E aquelas pessoas reconheceram aquele homem que estava manso do lado de Jesus Cristo. Olha que interessante, que todo aquele que recebe, aquele que aceita Jesus Cristo no seu coração, pede para segui-lo, que foi o que esse homem fez. Pediu permissão para o Senhor de seguir. O Senhor não, agora não, vai para a sua casa, anuncie o que aconteceu, testemunhe para a sua família. Olha que interessante. E anuncia que o Senhor teve misericórdia de ti. E a palavra fala que ele chegou em Decápolis e começou a anunciar tudo o que tinha acontecido. Ele seguia Jesus Cristo de uma maneira de pregando, de testemunhando o que Jesus fez com ele. E nós precisamos ser assim. Aceitar Jesus Cristo dentro do nosso coração, tirar toda essa maldade, esse coração duro, empedrecido, e começar a anunciar a palavra de Deus. Vamos orar um instante, meu irmão, minha irmã, para que nesse momento nós aceitamos Cristo, para que nesse momento nós aceitamos que o Espírito Santo venha em nós e traga esse momento de paz, de mansidão, de tranquilidade. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, te peço para mim e para cada um desses meus irmãos que ouve, sopra um fôlego novo, uma vontade nova, uma presença nova dentro de nós, para que todo mal, onde a sua presença habita, todo mal saia, porque o nosso coração é morada somente do teu Espírito e não do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus que o seu Espírito Santo venha e habita no meu coração e no coração de cada um desses meus irmãos que ouve, para que não sobra brecha, para que não sobre espaço, para que o mal venha adentrar no nosso coração. Eu te peço para mim e para cada um desses irmãos que ouve, é em nome de Jesus que a tua graça permaneça. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar em inscrever-se,
apertar o sininho, deixar um joinha, dar o seu like. E deixa os seus comentários aí nos comentários. Deixa o seu pedido de oração nos comentários. E nos ajude a evangelizar, levando essa palavra nos seus grupos de WhatsApp, grupo dos amigos. Que sejamos evangelizadores. Que a graça de Deus, que o amor de Deus venha amansar os nossos corações. Fiquem todos com Deus e até a próxima.